E aí, galera, vamos dar sequência ao estudo aqui da nossa fábrica celular, né? Já vimos lá desde a portaria da membrana, depois nós vimos todo o maquinário lá no citoplasma, todas as organelas citoplasmáticas. Nessas duas últimas aulas eu passei sobre a produção de energia, tanto na fábrica, né, na célula vegetal, vimos lá o ciclo de Calvin, agora na fotossíntese, né? Também vimos nessa última sobre o processo de respiração celular, a produção de energia nas células animais, da mitocôndria, o ciclo de Krebs, certo? E hoje nós vamos então para a sala do poderoso chefão, né, cara? Nós vamos lá para a sala onde lá fica o material genético. Então hoje nós vamos estudar sobre o núcleo celular. Lembrando que as células procariontes, representadas aí pelas bactérias, são aquelas células que não têm núcleo celular. Não vá confundir, elas não têm material genético. Não, elas têm, claro, né, material genético. Todo ser vivo tem material genético, até os vírus que estão nesse meio termo aí tem material genético também. Mas as procariontes têm o material genético disperso no citoplasma. Ou seja, elas não têm a sala, eles não têm o núcleo. Então nós vamos falar aqui de células eucarióticas, eucariontes, como as nossas, em que o material genético é separado, né, armazenado lá no interior da célula em um núcleo. Então vamos para a aulinha aí, beleza? Então, galera, núcleo celular, estrutura presente nas células eucarióticas. Então, qual tipo de célula que tem núcleo são os eucariontes. Quem são os seres eucariontes? São os animais, assim como nós, as plantas, os fungos e os protistas. Tá? E todos esses seres vocês vão estudar no segundo ano. Quem não são eucariontes, chamados procariontes, são as células bacterianas. Eles têm material genético disperso, sem um núcleo organizado. Beleza? Então, é onde fica o material genético, né, desses tipos de organismos. É no núcleo que se organiza a divisão celular. No final aí do ano, depois que a gente acabar essa parte de núcleo, a gente vai começar a estudar então as divisões celulares. Como que a célula se replica, como que uma célula vai formar outra. Tudo isso quem organiza todo esse processo é o núcleo, é a partir do DNA. Então agora eu coloquei aqui duas fotos. Essa primeira aqui é uma foto, um esquema de uma célula animal, como a nossa. Então nós já estudamos, né, lá a membrana, a portaria, né, todas aquelas passagens de substância através da célula, todo o maquinário aqui dentro, que são as organelas. E aqui então está o núcleo, né, com o material genético lá dentro. Certo? O que nós vamos estudar agora é essa parte aqui, é a parte final. É a sala aí do poderoso chefão. Aqui eu coloquei uma foto de microscopia de uma célula. Isso aqui é um neurônio, né? Uma célula que forma aí o tecido nervoso, né? Que forma aí cérebro, por exemplo. E você vê aqui no corpo celular, você vê bem essa parte aqui no centro, ó, o núcleo desta célula. Ok? Legal. Vamos adiante. Vamos para as partes do núcleo então. Envelope nuclear, também chamado carioteca, por isso que tem lá o nome procarionte e eucarionte, né? Sem e com a carioteca. Essa membrana que está nesse desenho aqui, ó, dessa coloração aqui, ó, tá? Beleza? Isso aqui é a carioteca então. É formada também por uma dupla membrana lipoproteica, que nem a membrana celular, né? Formada lá por lipídios e proteínas. Ela separa então o material genético, né? Separa o material nuclear do citoplasma, certo? Mas isso não está isolado, totalmente fechado, certo? Então aqui, ó, em contato, né, o núcleo, o material genético vai estar em contato com o citoplasma através de poros. Então essa carioteca aqui ela tem poros, por onde ela vai conseguir o núcleo entrar em contato aqui com esta organela aqui da qual nós já tratamos,
chamado de retículo endoplasmático. Nós já vimos isso, né? Os canais que existem. No caso aqui é o retículo endoplasmático rugoso, aonde estão lá nesses pontinhos azuis, eu espero que dê para ver aí no vídeo depois, que são lá os ribossomos, os nossos operários lá da fábrica, né? Então é através dessa comunicação, através desses poros que existem na parede do núcleo, né, na parede aqui da carioteca, que um chamado RNA, também é um material genético aí, o DNA, cara, ele é o chefe, é ele que manda, é ele que sabe como faz. O RNA é o encarregado da fábrica. O RNA é o cara que vai lá na sala do chefe, lá no núcleo, vê o que tem para fazer, coleta as informações, pega a ordem de serviço lá e traz aqui para a fábrica, para o chão da fábrica, para os ribossomos produzirem. É isso que o RNA faz. O RNA se desloca. Ele é o encarregado, ele vem aqui no núcleo, o que tem para fazer hoje? Ele pega lá a ordem de serviço, tem que produzir essas proteínas aqui, ó. Legal, ele copia essa ordem de serviço e traz aqui, né, ele sai por esses poros, né, na sala do chefe, e vem aqui para o retículo endoplasmático, né, lá para o chão da fábrica, onde estão lá os ribossomos para produzir a proteína. Legal? Beleza. Então a perguntinha que eu posso fazer aí, né, além daqui que é a carioteca, claro que é a membrana que protege o material genético, que forma a estrutura do núcleo, através de qual organela que o material genético, né, entra em contato com o restante da célula. Tá bem vermelho aqui, ó, retículo endoplasmático. Não precisa ir lá catar na internet e fazer cola lá, não. Botar uma resposta do tamanho num bonde lá depois. Brincadeira. A galerinha aí que não tá vindo no vídeo aula tá só fazendo Ctrl+C, Ctrl+V lá. Tô dando nota mínima no trabalho lá. Fica a dica aí. Aqui uma foto de microscopia eletrônica, então. A gente vê aqui, ó o material genético que a gente vai estudar agora, aqui, ó, o DNA aqui, ó, né, a cromatina, né, cromado, como você vê aqui. E aqui você vê a carioteca, ó, bem certinho a membrana do núcleo aqui, ó, né, e ao redor aqui, ó, toda essa partezinha aqui, ó, os retículos aqui, ó, tudo ao redor, ó, olha só, certo? Os retículos aqui, aqui já estão as mitocôndrias, legal? Bom, visto o envelope nuclear, vamos adiante. Vamos ver agora, falar especificamente sobre o DNA. O DNA, esta molécula ácida, vocês estudam depois sobre a estrutura do DNA lá no terceirão, é o que eu estou passando agora no terceiro ano, mas o DNA se apresenta sob duas formas. Na maior parte do tempo aqui é chamado então de cromatina, né, que é o que você está vendo aqui, né, aqui pelo canto também, ó, cromatina, porque quando a célula, né, ela passa por processos químicos para ser colorida, para ser visualizada na microscopia, ela só fica com essa cor escura. Então por isso que vem o nome de cromos, né? Cromatos, cor. Então é um conjunto de fios, cada um deles formados por uma longa molécula de DNA, né, associada a outras proteínas aí. Que mais? Para chegar nesse estudo aqui foram dois cientistas aí, um deles um biólogo, é o Walter Fleming, não confundir com Alexander Fleming, por favor, Walter Fleming e o Walter Sutton, tá, que trabalharam então na coloração, na visualização de células em microscopia, onde eles estudaram lá os processos de divisões celulares que vocês vão estudar mais adiante. Então, cromatina. Durante o ciclo celular, mais de 90% do tempo, a célula tem um tempo em que ela está produzindo proteínas e um tempo em que ela está se dividindo, fazendo cópias. A maior parte do tempo desse ciclo celular, então das atividades da célula, 90% do tempo, ela está na produção proteica. Ela não está se dividindo, ela está na produção proteica na maior parte do tempo. E durante a produção proteica, a célula está nesse estado aqui, ó, de cromatina. Cromatina é o material genético, é o DNA em seu estado chamado de desorganizado. Cromatina, material genético em estado desorganizado. Ok? A maior parte do tempo da célula, do ciclo celular, das atividades que a célula realiza, ela se encontra nesse estado, para a produção de proteínas. Como que acontece isso?
O encarregado, o RNA, vai lá na célula, coleta as informações e leva lá para o retículo endoplasmático. Como isso acontece especificamente? Terceirão. É o que vai estudar depois. Você precisa saber agora que cromatina é material genético desorganizado. E o material genético organizado, professor? É isso aqui, ó. São os chamados então de cromossomos, né? Quer dizer aí corpo com cor, né? Cromossomos. Os cromossomos, eles então é um material genético organizado, eles se condensam, né? Todo aquele material genético que estava lá mais esparramado na célula, ele vai engrossar, ele vai condensar. Tá? A gente chama então de material genético organizado, cromossomos. Quando que acontece isso? Na divisão celular. Na divisão celular. Então, cromatina, material genético desorganizado, maior parte do tempo. Cromatina, material genético desorganizado, maior parte do tempo, na produção de proteínas. Cromossomos é quando esse material genético então se torna organizado. Para quê? Para que ocorra as divisões celulares, para que uma célula forme outra. Você vê a diferença nessas duas células aqui, que aqui tem o dobro de cromossomos dali, né? Então, as células, de acordo com o número de cromossomos lá no núcleo, podem ser chamadas de diploides ou haploides. Então, diploides, os cromossomos estão em pares de cromossomos. Haploides, os cromossomos estão um cromossomo só de cada. Entenda o seguinte, na genética, quando você está em genética, você recebeu cromossomos que vieram do seu pai e cromossomos que vieram da sua mãe. Então você recebeu lá 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Então você tem dois cromossomos número 1. Dois cromossomos número 1. Um que veio do pai e um que veio da mãe. Todas as suas células estão assim. Então são chamadas de células diploides. Professor, mas nós temos células haploides? Temos, são as nossas células reprodutoras. Quando nós formamos os nossos espermatozoides, no caso dos homens, ou os óvulos, no caso das mulheres, esses cromossomos se separam, né? Você vai mandar para o espermatozoide ou o que você recebeu do pai ou o que você recebeu da mãe. Aí são células haploides. Tem metade da quantidade de cromossomos. Beleza? Isso está escrito aqui no textinho para você. Na espécie humana, os gametas, são células reprodutoras, são haploides e as demais são diploides. Vamos aqui para as partes de um cromossomo, então. As partes de um cromossomo. Então botei aqui as cromátides, que é essa parte aqui. Você vê o cromossomo, ele tem aqui, né, 4 braços, tem um aqui, outro aqui, mais um braço aqui, mais um braço aqui, chamado de braços cromossômicos. Então se você repartir ele ao meio, né, nesse sentido aqui, ao meio, aqui está uma cromátide, que é a união desse braço com esse braço, aqui está a outra cromátide. Então tem a cromátide na parte de cima, cromátide na parte de baixo. E isso aqui é unido por essa região aqui no centro, chamada de centrômero. Centrômero. Lembra que a gente estudou lá nos centríolos, que funcionavam como guindastes? Eu usei o exemplo de guindastes, que eles se uniam lá para fazer a divisão dos cromossomos na hora da divisão celular. Então esse guindaste tem que colar em algum lugar, né? Aqui vai ter uma outra estruturazinha também, aonde esses centríolos lá eles se engatam. Então isso aqui é o que faz a união de uma cromátide com a outra. E daí elas têm que se separar na hora da divisão celular. E às vezes não separa, e é onde que dá as mutações. É um dos exemplos dos erros de divisão celular que pode acontecer. Isso aqui, centrômero, se torna tão unido que não separa. Aqui na extremidade nós vamos falar de algo importante agora, nessa região aqui chamada de satélite, tá? Que é o final aqui dos cromossomos, tá? Nessas pontinhas aqui, ó. A gente vai falar aqui no satélite sobre os telômeros, cara. Sobre os telômeros. É isso que eu vou falar agora aqui para encerrar hoje.
Olha só, os telômeros são as extremidades aqui do cromossomo. E isso aqui é muito importante, cara. Esses telômeros, eles dão a capacidade das células começarem a fazer as suas multiplicações, as suas cópias. São eles que determinam quantas cópias uma célula vai ter a capacidade de fazer. Se você observar aqui embaixo, ó, então telômero é essa partezinha mais escura, que ele está dando um zoom aqui, né? A partezinha mais escura. Cada vez que a célula está fazendo uma cópia, ele vai diminuindo até que ele acaba. Então, ó, era uma célula, virou duas, aí cada uma delas já virou mais duas aqui, então vai aumentando a quantidade de células. Só que quando essa aqui se transformou nessas duas, já foi com uma partezinha a menos. Quando cada uma dessas aqui se transformou também em duas, já foi com outra parte a menos. A cada cópia que a célula faz, ela vai perdendo uma partezinha aqui da ponta do cromossomo, chamado telômero. Até que chega um momento que não existe mais esse telômero, então essa célula aqui perde a capacidade de se multiplicar, ela não consegue mais fazer cópias, ela perde essa capacidade. Professor, e daí? O que acontece? E daí que nós começamos a envelhecer, vamos ficando aí mais velhos, né? Por isso que um dia a vida acaba, porque a célula perde a capacidade de reprodução, de fazer cópias, de renovar, trocar células velhas por novas. Tá? Por causa que o número de cópias é um número de cópias limitados. Por que ocorre essa limitação? Porque essa parte aqui é responsável por iniciar o processo de copiar. Só que cada vez que faz uma cópia, gasta. Né? É quase como uma máquina de xerox, tem o toner. Faz a cópia, uma hora, acaba o toner e não copia mais. Certo? Pois bem, mas algumas de nossas células são células que vão ter a capacidade de se reproduzir infinitamente, né? Não vão ter esse problema. Botei como exemplo aqui as células germinativas, são as células reprodutoras, no caso aqui as células masculinas, né? Os indivíduos masculinos têm a capacidade de produzir então espermatozoides desde que começou na puberdade até o final da vida, tá? Então esse processo aqui não acontece. E na medula óssea, no interior dos nossos ossos, aonde é produzido as nossas células sanguíneas, os nossos glóbulos vermelhos. Então esses dois locais aí, né? Nas células lá dos testículos, então nas células germinativas para produzir as células reprodutoras, e no interior dos ossos, na medula óssea vermelha. Tá? Tem um nome bonito lá, tecido hematopoético, é onde são produzidos os glóbulos vermelhos. Esses dois locais, pela ação de uma enzima, que eu botei um nome aqui ó, em vermelho, telomerase, aqui ó, telomerase, essa que eu marquei aqui ó, essa enzima aqui, a telomerase, então, ela age sobre essas células, impedindo com que esses telômeros sofram o desgaste. Então eles vão ter a capacidade de se reproduzir infinitamente, tá? Enquanto o indivíduo estiver vivo. Em alguns casos, essa enzima telomerase ela vai agir aonde não deveria, em células que ela não deveria agir, e ela vai impedir o desgaste dos telômeros. O professor, daí ele vai ser eterno, né? Que nem o Wolverine lá, né? Só se arrancar a cabeça lá, que nem o Highlander, né? Tudo aquela coisa nada lá, vai ser eterno. Não, gurizada. Quando essa enzima atua, né, nos telômeros de células que ele não deveria, as células perdem a capacidade de parar de se reproduzir. Elas começam a se reproduzir e não param. E aí vai originar um tumor. O que é um tumor? Um câncer, né? É um agrupamento celular, é um maciço de células que não deveriam existir. E essas células vão matando as células boas, né? Quando o câncer é lá maligno. Então, um dos motivos aqui, ó, um dos, né? Não é o único, é um dos, é a ação errada da telomerase. Essa enzima que atua de forma correta nas células para produzir, nos órgãos para produzir células reprodutoras e nas células sanguíneas, que não vão estar sempre sendo renovadas, essa telomerase acaba agindo
em células que não deveria. Tá? E aí vai dar no final lá um tumor, um câncer. Então você entenda bem essa parte dos telômeros, como a máquina de Xerox que eu falei. É eles que vão dar início aí, né, para as células se copiarem, mas cada cópia que faz apaga um pedaço. Chega um momento que acaba o toner ali, né? E aí não consegue mais fazer a cópia. Certo, gurizadinha? Era isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Olhem com calma. E assim, ó, para responder os questionários, parem de fazer Ctrl+C, Ctrl+V lá. Estão botando uns textos enormes lá que não sabem nem o que estão escrevendo. Isso eu dou uma prova assim para você depois. Desse jeito, você vai responder tudo aquilo lá? Não vai. Vocês estão botando coisas lá que vocês nem sabem o que estão falando, cara. As respostas, esse carinha aí, já tá te dando aí no vídeo. Tá? É só olhar a videoaula. Né? Largar por isso de lado aí. Ou se eu estou me dispondo a fazer aqui, você valoriza o trabalho dos velhinhos aí, né? De todos os professores de vocês que estão fazendo material para vocês. Valeu, galera. Era isso aí então. Um grande abraço.